E mais uma vez o Vasco da Gama, comprovando a máxima do mundo do futebol, tá em crise, chama o Vasco que as coisas melhoram e nada mais justo do que uma torcida que paga pau pro Palmeiras agir em campo com o time exatamente como o Palmeiras faz. O Vasco fez jus perfeitamente ao que o Palmeiras tem sido com o Corinthians, o nosso saquinho de pancadas, nosso trampolim para o fim das coisas ruins acontecendo. Corinthians 3, Vasco 2 e no finalzinho quase que deu um desespero ali graças ao Félix Torres. Bora trocar uma ideia sobre este jogo, mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, rodada fundamental, jogo de 6 pontos que o Corinthians precisava pelo menos, na pior das hipóteses, pontuar, voltar com os 3 pontos é maravilhoso, ainda mais às vésperas de jogos importantes na Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. É muito importante que você deixe o like aqui embaixo, se inscreva no canal e ative o sininho. Às vezes você tá aqui no canal, já tem uma cota, sempre brota aqui, assiste, curte o conteúdo, às vezes discorda de algumas coisas, concorda com outras, mas não se inscreveu ainda. Clica no botão inscrever-se, a gente tá indo rumo aos 60 mil inscritos aí e você vai ser sempre muito bem-vindo na nossa comunidade. E deixa o like, isso aí ajuda demais também, né? Se você deixar o dislike aqui também, faça isso de maneira democrática, se você não gostar do conteúdo. No começo aqui é mais pela confiança mesmo, então deixa o like aí, tá bom? E quem tem condição de fortalecer financeiramente, tem sempre a opção do nosso valeu aqui embaixo, que é o coraçãozinho aí, que fortalece qualquer valor, tá? Às vezes você pode mandar R$2, você acha que não vai ajudar, ajuda bastante. Às vezes você pode mandar R$100, ajuda bastante também. Faça como, se você tiver condições aí, como você puder, beleza? E aí vamos falar sobre a escalação de Dorival Júnior, que tivemos algumas surpresas, beleza? A primeira grande surpresa, que eu garanto, e não vou ser engenheiro de obra pronta aqui, eu garanto que você talvez ficou bem chateado, é quando você viu Maicon com a camisa 7 compondo o nosso meio campo. O Maicon, desde que chegou lá no ano com o Vitor Pereira ainda, 2022, desde então o Maicon tem lampejos. De repente, num jogo especificamente ele faz uma partida justa, aí passa um monte de partida, uma carniça, aí de repente ele faz um gol aleatório, aí de repente dá um passe aleatório, aí fica mais uma sequência sem jogar, ou seja, ele não consegue corresponder com a camisa do Corinthians. E aí nada mais justo, depois de ter passado por esse período com o Maicon e ter vivido aí três, na verdade, períodos de lesão do Maicon, a gente não ficar feliz e satisfeito quando ele está vestindo a nossa camisa, ainda mais como capitão, um líder dentro de campo, o que não faz muito sentido. E aí, talvez 9 em cada 10 corintianos por aí ficaram chateados de tentar entender o que o Dorival fez naquele meio campo, onde ele entra com o Ranieri fazendo esse primeiro volante, Maicon, Breno Bidon e o Charles. E aí a função que estava fazendo o Martinez, que agora tá machucado, ficou a cargo do Charles e o Maicon com uma função um pouquinho de descer um pouquinho mais e dando... Peraí, tem alguma coisa, tem uns cabelos da primeira dama aqui, sabe? Porque ela fica sentada aqui na hora da live, aí tem uns cabelos perdidos. Antes de começar aqui, eu tava mexendo aqui, tirei um tufo de cabelo, parece que eu sou casado com o primo Ítipo. E aí, bom, vamos, continuando aqui. E aí o Maicon, né? E aí o Maicon fez a função que o Bidon estava fazendo e o Bidon ficou responsável para fazer a função mais criativa. O meio-campo fica desequilibrado, a gente sentiu isso no primeiro tempo, apesar que o Corinthians jogou melhor do que o Vasco, conseguiu ter muito mais ações ofensivas, conseguiu nas inversões de jogo, nas ligadas de corredor, né, nas invertidas do Ranieri, do próprio André Ramalho, que para mim não fez uma boa partida, mas conseguiu também fazer algumas ligações interessantes, conseguiu pegar o time do Vasco descompactado. E nisso que o time do Vasco fica descompactado, o Maicon, que estava jogando como um segundo, terceiro volante ali, mas de saída, ele acabou tendo mais liberdade para chegar na área, e aconteceu o que aconteceu no primeiro gol, lançamento do André Ramalho, que encontra o Matheus Bidu no corredor pela esquerda, que cruza muito bem no espaço, né, no buraco, naquela cratera que estava a defesa do Vasco, e o Maicon finaliza bem, 1-0 para o Corinthians, num jogo que já estava encaminhando aí para ter um jogo com mais tranquilidade. Mas nem tudo são flores com o Coringão. No segundo tempo, o André Ramalho comete um pênalti. No meu ponto de vista, foi pênalti, porque a gente vai discutir, isso aí é perfeitamente plausível da gente debater aqui, tá? Que o Verratti, ele deslocou o André Ramalho, e por ter deslocado o André Ramalho, ele tava meio torto na jogada e bateu a bola na mão dele e tal, né? E aí a gente pode discutir, sim, se foi uma falta do Verratti. Por que
no meu ponto de vista, não foi falta do Verratti, porque esse tipo de disputa por espaço dentro da área é meio que natural, acontece o tempo todo, e se tudo isso aí sempre for falta, e detalhe, o contrário também acontece, eventualmente é o zagueiro que acaba tentando, deslocando o atacante de alguma forma, aí vai ser pênalti toda hora, falta toda hora, não vai ter nenhuma bola que for cruzada na área que não vai ter esse tipo de falta, por isso que eu desconsidero a falta do Verratti. Falei isso antes de ter marcado o pênalti, no meu ponto de vista foi, e aí depois que marcou eu falei assim, pra mim tá justo o pênalti pro Vasco, que o próprio Verratti bateu bem, deslocou o Hugo, e o Hugo mais uma partida que ele não faz diferença no ponto de realmente estar presente na partida pra ser fundamental como ele estava sendo no Campeonato Paulista e na temporada passada. Ele não falhou em nenhum dos gols, não tô falando isso, mas a gente precisa do Hugo sendo aquele cara que faz milagre no time do Corinthians, que tem sérias limitações. A partir do momento que empata o jogo fica mais mastigado, e aí o Corinthians jogando melhor, e aí aquele jogo que o empate tava bom pro Vasco e não tava ruim pro Corinthians, ao mesmo tempo que tava ruim pro Corinthians e ruim pro Vasco ao mesmo tempo, porque o Santos estava jogando com o Bahia no mesmo horário, e o Bahia tava ganhando de 2-0, e assim, não influenciando muito aquela parte da tabela, né? No caso do Vasco, uma situação mais preocupante, porque tem a galera da parte de baixo que ainda vai jogar, são jogos complicados, mas enfim. Então nessa hora o jogo fica mais mastigado, até que a gente consegue achar também o segundo gol numa boa jogada. Eu não lembro quem começou a jogada, mas aí teve o Mateuzinho que cruzou. Caramba, quem será que começou aquela jogada? Não vou lembrar, lembra aí, comenta aqui embaixo, talvez no decorrer do vídeo aí eu vou lembrando. Mas aí o Mateuzinho cruza e o Guinegão faz gol na hora, muito rápido o lance. Eu achei que tinha sido gol contra do Lucas Piton, mas foi o Guinegão. 2 jogos, 2 gols aí, molecada da base aparecendo, isso aí me deixa muito feliz. Destaque também para a partida do Kaique. O Kaique não participou diretamente dos gols, mas foi fundamental para um equilíbrio de ataque, teve jogadas inteligentes no ataque, ele conseguiu dominar bem, conseguiu achar bons passes, achar bons cruzamentos, na jogada individual tem se mostrado um cara que vai evoluir, e assim, dá mais minutagem, dê mais lastro pro Kaique, que ele vai conseguir ajudar o time do Corinthians. Talvez não seja um craque absoluto, talvez não seja um cara que vai ser vendido por milhões e milhões de euros para a Europa, mas ele vai ajudar o time do Corinthians com certeza, e se ele for pegando confiança, quem sabe a gente não pode colher bons frutos desse moleque. E beleza, aí a gente falou sobre o meio campo, né, escolhido pelo Dorival. A gente também precisa levar em consideração que não tem Memphis, e o Memphis está entregue ao departamento médico e ao mesmo tempo entregue ao feat do MC Ariel, ao showzinho por aí, dando rolê e tal, né, cara? O Memphis, se fosse outro jogador, você estaria muito mais bravo, mas como é o Memphis que você chupa o pau dele, aí você não liga muito. Aí o Yuri Alberto, que tá dodói também, o Carrijo, o Martínez, a gente tem sérios problemas. O próprio Garro não ter começado jogando, eu entendi, até cheguei a comentar isso no nosso pré-jogo, porque o Garro já tem externou que tem problemas de dores, e isso aí já era previsto, porque a lesão que ele tem, que é uma tendinite patelar, é uma lesão crônica, e vai ficar acompanhando. Então nesses tipos de jogos, se não precisar colocar o Garro, ok, é que a gente fica numa situação complicada ali, beliscando a zona de abaixamento, muito próximo, né? Mas de qualquer forma eu entendi o Rodrigo Garro no banco. No segundo tempo ele entrou e acabou sendo fundamental no terceiro gol, quando ele cruza, né? Quando ele bate o escanteio, e a zaga do Vasco é uma mãe, né? E aí o Gustavo Henrique não precisa, se ele pulasse, ele alcançaria 3 metros, ele não precisou, ele abaixou assim, né? E aí conseguiu uma cabeçada numa falha da defesa do Vasco da Gama. Tem um negocinho na minha boca também, tá? Enfim, e aí beleza, né? E aí 3-1 pro Corinthians, jogo tranquilo, encaminhando ali pros acréscimos, até que o Dorival Júnior resolve colocar o Félix Torres no lugar do Mateuzinho, o que escancara as limitações do elenco do Corinthians. Mateuzinho, um lateral que a gente já questiona bastante, eu particularmente aqui, e que não tem reserva. O reserva é um zagueiro improvisado. Entra o zagueiro improvisado, entra dormindo e acaba deixando o Vasco sonhar com um empate no finalzinho, ganhando de 3-1, porque eles conseguem achar com o Ryan o segundo gol, aí fica 3-2, faltando alguns minutos para acabar, tem uma finalização logo em seguida que pega na trave pro Vasco. Imagina, você entregar esses 2 pontos a mais aí, ficar com 2 pontos a menos na tabela pra uma bobeira dessa, tem que colocar muito aí a irresponsabilidade do Félix Torres. De modo geral, o jogo foi desequilibrado pro lado do Corinthians. O Corinthians jogou melhor, no segundo tempo jogou até de maneira mais inteligente, e no primeiro tempo tava um pouco afobado em algumas
jogadas, mas jogou melhor do que o Vasco, mereceu a vitória, 3-2, merecia até mais, tá 3-1, talvez um 3-0 aí, dependendo, porque o Vasco também não agrediu muito, e o time do Vasco tem seríssimas limitações, candidataço ao título, eu brinquei aqui no começo que tá em crise, chama o Vasco, é um pouco disso mesmo, e isso aí escancara o quão limitado é o Santos também, né, o Santos tomou 6 desse time do Vasco, que é um time fraco, e vai consolidando também o que eu falei, e falo que desde o início do Campeonato Brasileiro, pra mim o time do Corinthians é um time de meio de tabela, vai ficar ali na 10ª, se eu não me engano, nesse momento tá na 11ª ou 12ª colocação, deve ficar ali em 19º, 8º, às vésperas do jogo da Copa do Brasil, isso é importante, a gente não tá muito colado na parte de baixo, que aí consegue se concentrar só pra esses 2 jogos contra o Atlético Paranaense, tem um clássico pela frente, a torcida do Vasco vai torcer pro Palmeiras, porque aquela coisa, né, tia, os caras tatuaram não, né, picharam o símbolo do Palmeiras, que vergonha, que coisa mais tosca, né, picharam o símbolo do Palmeiras e agiram como o Palmeiras. Provavelmente a torcida do Palmeiras vai pichar a torcida do Vasco. Eles combinam, na verdade, né? Porque Palmeiras e Vasco gosta de Série B, tá o tempo todo sendo rebaixado aí, a cada 10 anos, né? Acontece. Vamos dar as notas pros caras aqui. E aí você comenta o que você achou da partida. Talvez você ache que eu estou sendo injusto ou estou sendo muito iludido, porque às vezes vocês gostam de comentar esse tipo de coisa. Pra mim tá dentro da normalidade. O meu palpite antes do jogo era o empate, então eu tô, assim, satisfeitíssimo com esse 3-2 aí, tá suave. Não está brilhando os nossos olhos, mas eu nem espero que o elenco do Corinthians faça realmente algo que vá me deixar muito entusiasmado. Hugo Souza, nota 3, não achei que o Hugo Souza fez a diferença na partida, nota 3 é o suficiente. André Ramalho, nota 5, teve bons e maus momentos na partida, começou tentando entregar, tava doido pra entregar um gol pro time do Vasco, mas tava acertando bons passes, tendo uma boa saída de bola, de repente ele faz um pênalti no Verratti, aí sai gol do Vasco. O André Ramalho jogou pra nós e pra ele, baixou um dia de Kaká no André Ramalho, nota 5, tá bom demais aí, tá dentro da normalidade. Gustavo Henrique, mais um gol do Gustavo Henrique, pra mim, não é segredo pra quem já acompanha aqui o canal, que o Gustavo Henrique é o melhor zagueiro do elenco do Corinthians, é o zagueiro que o Corinthians precisa fazer todas as forças do mundo pra renovar o contrato, no entanto tem aquele pequeno porém, que é o cara gostar de um departamento médico à la Renato Augusto, escola Renato Augusto de departamento médico, e aí se o cara não ficar entregue ao departamento médico, ele é muito importante aí pro elenco do Corinthians, principalmente no jogo aéreo e tal, nota 7 para o Gustavo Henrique, um dos melhores da partida. Matheus Bidu, tô dando nota 6,5, uma partida muito justa do Matheus Bidu, deu assistência, apoiou bem, na marcação foi bem, sabe, uma partida que tem me agradado. Hoje o Bidu é titular do Corinthians e eu falo isso sem nenhuma dúvida em relação ao Angileri. Matheus Bidu que está suspenso para a partida contra o Palmeiras, mas ele é titular da lateral esquerda do Corinthians, não acho que ele brilha os olhos também, meu Deus, caralho, o Bidu é o dono da lateral esquerda, porque eu acho ele fraco no final das contas, mas em comparação com o Angileri, ele tá tomando conta ali. Não, nos últimos anos não tá difícil de assumir a titularidade na lateral esquerda do Corinthians, desde Sid Bacon, quando o Sid Bacon tava na lateral esquerda, veio o Fábio Santos com 520 anos, né? Até então a gente não teve um cara pra poder se consolidar ali, tá fácil, né? A vaga tá aberta, se o Matheus Bidu começar a render bem, quem sabe? Nota 6,5 para o Matheus Bidu. Mateuzinho, nota 6, achei também uma partida justa, principalmente no aspecto defensivo do Mateuzinho, conectado na partida. Hoje me parecia que o Mateuzinho tava entendendo o time do Vasco como se fosse o Palmeiras. Eu acho que eles entraram no vestiário, tinha tanta gente pagando pau pro time do Palmeiras que eles acharam que era o Palmeiras, resolveram correr hoje. Nota 6 pro Mateuzinho. Melhor jogador da partida, você não sabe, primeira dama. Se eu falar, você não vai saber. Se eu não falar, você não vai acreditar. Se eu falar, você não acredita. E aí os caras vão falar, pô, não, véi, tá vendo? Você falou. Eu não tenho apego nenhum às minhas ideias aqui, porque eu não tenho vaidade nenhuma em reconhecer quando um jogador que eu não gosto vá bem. E aí o Maicon, melhor jogador da partida, nota 8. Absurdo o Maicon nesse meio campo, fez gol, apareceu, apoiou, marcou, reclamou com o juiz. Cara, que homem é este Maicon, tá? Nota 8 para o Maicon, melhor jogador da partida. Charles, nota 2,5. Dos que começaram o jogo, o Charles pra mim foi o pior, nota 2,5. Mas ele não foi o pior jogador da partida, porque Deus colocou o Félix Torres no time pra ajudar o Charles. Não achei que foi uma partida boa do Charles. E aí aquela coisa, né? Quando ele vem do banco de reservas ele vinha bem e tal, e aí quando ele começa o jogo ele não começa tão bem.
Isso aí preocupa, né? Às vezes jogador que joga sem responsabilidade. Ranieri, nota 4,5. Achei uma partida mais ou menos aí do Ranieri. Tava bem compactado defensivamente, mas na parte de apoio o Ranieri tava aparecendo pouco, talvez para poder ajudar um pouco mais a zaga. Tô dando 4,5 aqui, eu acho que tá justo. Talvez valha um pouquinho mais, uns 5 aí pro Ranieri. E Breno Bidon, fazia tempo que eu não vi uma partida justa do Breno Bidon. Tava apanhando de todo lado, sofreu umas 20 faltas, sofreu uma canelada lá, tem uma solada na canela dele no finalzinho que ele mostrou até pra câmera, e tava bem, sabe, conectado na partida e tecnicamente tava oferecendo uma articulação no meio campo pra poder ajudar o ataque. Tô dando uma nota 5,5 pro Breno Bidon aqui, fazia tempo que ele não fazia acima de 5, uma partida mais ou menos pra boa do Breno Bidon, é claro que a gente espera muito mais. Da dupla de ataque, tô dando 5,5 também para o Kaique foi um cara interessante no ataque, conseguiu ajudar, conseguiu no drible curto ali achar alguns espaços, nota 5,5. Falta o gol pro Kaique ainda, uma assistência. Em breve deve aparecer aí se o Dorival não resolver boicotar o moleque. E o Guinegão, nota 7,5. Uma partida muito boa também. Valeria talvez o melhor da partida. Mas como o Maicon tá merecendo nesses últimos tempos aí, né, cara? Fala assim, pô, ficou tanto tempo no departamento médico, tá voltando agora. É um processo de superação de Maicon, então tô dando nota 8 pro Maicon aí. E o Guinegão, o segundo melhor da partida. E o Gustavo Henrique, o terceiro melhor da partida. Félix Torres, nota 1, e o pior jogador aí sim, de tudo, né? Ele acabou influenciando negativamente no final, entrou meio dormindo, acabou deixando perigoso um resultado que tava bem tranquilo e bem suave pro Corinthians, nota 1. Romero, nota 2, nem vi em campo. Vitinho, nota 2, nem vi em campo. Esses dois é só por estar vestindo a camisa do Corinthians e serem muito bonitos, tá? E aí o Rian, nota 3,5, e o Garro, nota 6, entrou bem e deu assistência. Você, meu amiguinho e amiguinha que tá aqui, o que você achou da partida? Eu leio todos os comentários, às vezes eu não consigo responder todo mundo, eu respondo alguns ali, deixo o like em outros. Claro que se você mandar via valeu, que é aquele coraçãozinho que aparece colorido aqui que você tá ajudando financeiramente, eu faço questão de te responder, independente do que você mandar aí. Então faça, às vezes tem uma coisa muito importante pra falar, aí eu vou fazer questão de te responder, porque você também vai estar ajudando financeiramente o canal. Mas eu dou uma lida em todo mundo ali, deixo um like em alguns comentários, então eu gosto mesmo de saber a opinião de vocês, tá bom? Resultado muito bom pro Corinthians, excelente, ganhar fora de casa depois de um tempo, desde quando tinha dinossauro na terra a gente não ganhava uma partida no Campeonato Brasileiro. Agora ficou bom, tranquilão, dá pra gente respirar um pouquinho, tem clássico pela frente, tem mata-mata pela frente, muita coisa pra acontecer. Muito obrigado, até a próxima, vai Corinthians, e contra rival é poucas ideias, tamo junto.